Você quer fazer Vamos a lá, pergunta vamos lá, do vamos Luca lá. aí? Tem uma pergunta super legal aqui. Aliás, parabéns, pessoal, pela qualidade das perguntas. Verdade, O Muito pessoal obrigado, tem ótimo. muita dúvida, assim, as perguntas são de muita qualidade. verdade. Eu acho bem legal, bem produtivo. O Luca está perguntando o seguinte: a falta de sono pode atrapalhar os efeitos positivos dos exercícios na saúde mental? Pode não. Ele é um fator crucial. Eu costumo dizer que tratar qualquer transtorno de saúde mental, se você não tiver o sono regulado, é que nem tentar trocar o pneu de um carro andando. É um dos pilares fundamentais. Hoje, segundo um dos maiores pesquisadores do mundo em sono, tem até um livro muito interessante para quem tiver interesse, chama Por que Nós Dormimos, de um pesquisador chamado Matt Walker, um dos maiores pesquisadores de sono do mundo. Hoje um adulto, ele precisa dormir em média 7 a 9 horas por noite, tá? Então, pensa assim, se você dorme menos que isso, você não consegue fazer uma restauração de células e neurobiológica. Então, os seus níveis de cortisol no dia seguinte já vão ser, você já vai acordar impactado, né? O sono ele impacta no humor, ele impacta nas nossas tomadas de decisões, né? No córtex pré-frontal, que é uma região aqui na frente do cérebro que é responsável pelo planejamento, raciocínio lógico, né? E controle das emoções. Então, não dormir o ideal, o devido, você já vai ter uma alteração hormonal e isso com certeza vai impactar no desequilíbrio da sua saúde mental, né? Então, assim, hoje, o que causa hoje, né, um transtorno? Essa é uma pergunta muito frequente. Hoje não existe uma causa única. Hoje a gente sabe que problemas de transtorno de humor e saúde mental, ela é multifatorial. Existe uma causa biológica? Sim, a gente antigamente achava que era apenas um desequilíbrio de neurotransmissores. Hoje a gente já sabe que não, né? Por que a gente fala que é biopsicossocial? Já ouviu esse tripé? Né? Por que a saúde mental é biopsicossocial? Biológico. Biológico, a gente acreditava que era só alguma coisa que vem dos desequilíbrios neuroquímicos, né? Que pode ser congênito, mas o sono é biológico, então a qualidade do sono entra no fator biológico, né? O controle do estresse é biológico, aquilo que você falou do trabalho, estou num ambiente muito estressor, isso vai afetar o tripé. Então é biopsicossocial, o psico, né, psicológico, o exercício físico, ele entra nesse cenário trazendo um bem-estar, trazendo uma autoimagem, o paciente se sente bem, né? Às vezes até estar esteticamente, visivelmente, o paciente se sentir bem faz parte de uma boa saúde mental, né? E a parte da social, então biopsicossocial, o exercício físico, você vê como ele engloba no tripé, né? Por que o exercício físico é tão importante na parte social? Isso ficou muito claro na pandemia. Por que foi um grande catalisador dos problemas sociais? A gente perdeu a socialização, né? A gente começou a ficar em casa e o ser humano, nós precisamos de interação social. O exercício físico faz com que, primeiro, a gente tenta tirar o paciente, né, da casa dele e levar para um set, a gente costuma dizer, o set terapêutico. Qual é o ideal? Vai para um parque e para uma academia, só ali ele já vai ter uma interação social. Então,
a gente consegue modular o cenário social dele, né? Ele vai conhecer pessoas, né? Imagina uma pessoa fazendo uma atividade física, às vezes a gente recomenda algumas assessorias de corrida, então ele vai conhecer pessoas. Eu conheço alunos que casaram, conheceram seu noivo e sua noiva numa assessoria de corrida, por exemplo, né? Então, olha como o exercício físico ele trata a parte biológica, melhorando o sono, né? Toda a restauração neuroquímica, ele cuida da parte psicológica e ele cuida da parte social. Quer ou não, o exercício ele engloba o biopsicossocial. Então você vê a importância absurda, né, do exercício físico nessa. Ô, Luiz, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu até comentei com o Leandro aqui, que você até comentou sobre o bodybuilder agora, tem muita gente, o Cariani tá fazendo muito sucesso, os caras que competem, até eles mesmos falam sobre saúde, que aquilo não traz saúde para eles, na verdade é um esporte, tudo, alto rendimento, muito difícil. O uso do anabolizante, tanto pro lado bom quanto ruim, está sendo mal usado muitas vezes por conta de pessoas que, sem médicos, sem saber o que precisa, vai lá, compra de um lugar que nem sabe de onde é e começa a usar, que é totalmente errado, totalmente ruim para a saúde, assim como às vezes um preconceito de pessoas que precisam do uso para, de repente, a testosterona está muito baixa, está com problema de autoestima, problema de querer sair de casa, às vezes é a testosterona baixa de alguns homens, algumas pessoas precisam disso, né? Como que você vê esse lado? Olha, sabiam que o Brasil é o maior consumidor de anabolizantes para uso estético do mundo? Olha o cenário que nós estamos. Não sabia disso, não. É bem complicado. Bom, esse é um tema um pouco delicado, mas vamos lá. É o que você falou, né? Os hormônios, o hormônio é um remédio, né? Em casos de hipogonadismo, falta de produção hormonal, realmente ele é um tratamento. Nós estamos vivendo um cenário estético muito grande, né? Agora, olha só o impacto que é muito pouco falado. Eu não vou entrar no mérito muito menos do preconceito, né? Se é bom, se não é bom. O caso tem indicação ou não? Ok. Agora, uma coisa que é muito pouco falada e muito pouco estudada ainda, os hormônios, ele tem um impacto direto nas nossas emoções. Porque é um hormônio que está entrando de forma exógena, de fora, né? Então, eu vou te dar um exemplo, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho o público feminino, né? A mulher, a mulher sofre muito com alterações hormonais, né? E vocês, eu que sou casado, Márcio também, a gente vê como que a mulher se altera, né? Como o hormônio tem um poder de afetar o nosso humor, né? A nossa forma de pensar. Então você imagina uma pessoa que tem uma predisposição genética para um transtorno de humor, por exemplo, e está fazendo uso de anabolizante. Isso é um problema que muito pouco falado. E também, eu não vou falar isso com total propriedade, porque primeiro que é difícil de se estudar isso. É caso a né? caso também, né? Não, por quê? Porque primeiro tem muito pouco estudo sobre isso, porque colocar hormônio em pessoas que não têm a recomendação já é antiético. Então já é difícil de se estudar. Então o que acontece? Então imagina, nós estamos num cenário de um uso muito crescente, né, principalmente de jovens buscando estética, ao mesmo tempo um aumento da saúde, do problema de saúde mental, e a gente não está fazendo esse link, tá? Pode ser isso ele pode ser um desencadeador, tá? Não estou falando que todo mundo que vai usar hormônio vai acontecer,
vai ter. Mas sim, a gente já sabe que os hormônios afetam o humor. Então, uma predisposição estressor do trabalho, como a gente falou, que não existe uma causa única, né? Para, por exemplo, desencadear uma ansiedade e uma depressão, o uso indiscriminado de hormônio, com certeza, isso eu posso falar com certeza, pode ser um preditor, um desencadeador para um aumento de uma ansiedade ou de um caso de depressão. Então, isso é muito nebuloso ainda, porque a gente ainda não tem, a gente não mensura isso, né? E por mais que os médicos ainda hoje que estão estudando essa área, eu acho que os hormônios precisam ser estudados, né? É uma área muito promissora, né? Para quem tem a recomendação. Só que ainda ninguém sabe o impacto da mesma forma celular, isso a longo prazo, a gente ainda não sabe, né? O que vai acontecer daqui 20 anos? Os hormônios, eles mexem em moléculas de dentro das nossas células. Será que o uso do hormônio pode gerar câncer ou não? Não podemos afirmar isso ainda, né? Mas isso a gente vai ver daqui a 20 anos, 30 anos. Não estou falando que causa. Sim, mas tem que tomar cuidado. Exatamente. Agora, na parte de saúde mental, dificilmente eu não sei se eu tenho uma predisposição ou não. Então eu posso fazer um uso e ser um gatilho, né? Para começar uma outra coisa. Da mesma forma que o uso indiscriminado de algumas substâncias, como álcool ou THC, né? Por que às vezes desencadeia um quadro de esquizofrenia, por exemplo? Não, é errado, tá? Hoje a gente já sabe que não é o uso dessas substâncias que causam determinados transtornos ou problemas de saúde mental. A pessoa já tem uma predisposição, né? E isso a gente não consegue saber, prever. Né? Exatamente. Por isso que precisamos manter uma vida saudável o máximo possível, né? Então, vai mexer com algumas substâncias que alteram o humor, como algumas drogas lícitas ou ilícitas, o hormônio é uma delas. Sim, então, aí é um tema muito nebuloso, mas que muito pouco falado, como você trouxe. Sim. Se pensa na saúde mental... E você vê muitos influencers hoje falando normal, que usam, tal, papá, e aí o cara se espelha, hoje em dia é assim, você se espelha em quem você gosta, em quem você acompanha na internet, de repente o cara, não é nem culpa só do influencer, o influencer não tem noção de quem está assistindo ele fala para milhões e milhões de pessoas hoje em dia. Então a pessoa vai lá, vê o cara falando, fala, quer saber? Vou começar a usar isso aí sem médico mesmo, sendo que o influencer já falou que faz com o médico, tal, que isso fez mal para a vida dele. Não adianta, ele quer ficar igual ao influencer. Então, hoje em dia, acho que está desencadeando muito isso também. A propaganda vira uma propaganda automática. Eu acho que os grandes... O mundo do bodybuilder nos ajudou muito, né? Porque tem o lado bom, popularizando, né, a atividade física. Mas... É um lado, por isso que eu falo que a propaganda do exercício está sendo muito mal feita. Muito mal feita, não contra os influenciadores. Eles estão eles vivem em bodybuilder. Cara, e isso trouxe muita notoriedade para o nosso segmento, né? Nunca se falou tanto do exercício físico quanto hoje, sim, graças aos grandes influenciadores. Sim, o bodybuilder cresceu demais e está trazendo gente, né, para o exercício físico. Mas aí entra naquele ponto. O exercício físico para a saúde mental é uma dose, é um tempo de exercício que é muito menor do que a dose para você buscar uma estética e buscar um emagrecimento, né? Então, é muito mais custoso. Então, por que muita gente desiste? Porque se você for hoje num profissional convencional e qualquer academia e te passaram a prescrever um treino, ele vai prescrever um treino para a tua melhora física, né? Para um emagrecimento
e para o teu ganho de massa. Só que se você está pensando em saúde mental, melhorar a tua saúde mental, a dose é muito menor que isso. Você entende? Entendi. Então, a facilidade que tem um especialista, Sim, e isso é muito pouco falado, e talvez hoje, nem os aplicativos têm hoje isso. Porque hoje, para um treino de força, né, uma musculação, ou uma planilha de corrida, pô, hoje o ChatGPT faz melhor que muitos profissionais. Então, aí que entra o diferencial hoje de um profissional de educação física, assim, aí entra uma crítica minha, que eu acho que os profissionais que trabalham na área da saúde, porque hoje, um profissional, agora eu vou falar como um profissional de educação física, a nossa função não é muito mais do que passar o treino, isso é o mínimo que a gente precisa saber. A dose que vai dar, o que fazer, mas é como mudar o comportamento. A gente precisa entender de comportamento humano, né? Sim. Você entendeu?